primeira impressão com o Papa Francisco foi, de fato, eu digo, o Espírito Santo retomou seu projeto de renovar a Igreja, fazendo com que ela seja a Igreja hoje, porque é uma Igreja evangélica. E então, a minha primeira preocupação foi de ver a inspiração de Francisco. E eu senti bem que a inspiração dele foi a inspiração do Espírito Santo, a quem referia João 23, falando da sua ideia de lançar o concílio. Mas eu tive a impressão que Francisco talvez tenha assim, mais firmeza do que João 23. João 23 imediatamente teve que fazer várias concessões, inclusive de entregar a preparação do concílio para a cúria romana. Quer dizer, você chama um cachorro e entrega logo a carne para se fazer. Como é que se vai fazer um churrasco? Então, por outro lado, vejam assim, conseguiram do Papa que ele fizesse uma encíclica sobre o latim como a língua da Igreja, da teologia, da filosofia, da liturgia e de tudo. Quando nós vamos ver logo em seguida que o concílio vai ter a sabedoria de dizer que a língua de Deus é a língua que cada pessoa fala. Bem, então, eu tive essa perspectiva do homem do concílio, aparentemente nesse começo mais radical, porque ele já viu o que fizeram de grande parte do concílio, o que aqueles que tinham como lema idem, semper idem, era o lema, né, do cardeal Alfredo Ottaviani, o mesmo, sempre o mesmo, e com o concílio que vinha então para renovar e inovar, né? Então nós tínhamos a presença da segunda autoridade da época, não é? Na Igreja, quer dizer, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a congregação, né, rebatizada, mas que naquele momento ainda era a congregação do Santo Ofício e da Sagrada Inquisição. Pois bem, então, a minha preocupação é confrontar Francisco e o Concílio Vaticano II. Eu acredito que, você dizia aí, não é? Tudo está em a gente reconhecer o outro, sair de si mesmo. Cada um de nós nasce como um feixe de pulsões a partir do ego, a partir, não é, do simpático egoísmo que é uma criança. Então, nós temos que chegar a um momento assim de sair de nós reconhecendo o ser humano no outro e nos irmanando. E então é nessa dignidade do reconhecimento do outro que de fato está o começo da nossa verdadeira humanização. Então o que me parece importante é o seguinte: talvez muita gente tenha lido o Concílio Vaticano II e vendo coisas interessantes, vendo projetos interessantes, opções importantes, intuições, mas sem perceber que a inspiração profunda e que vai fazer com que a Igreja finalmente descubra o outro porque é diferente, é um outro do Oriente, e nós, não sei por que, viramos Igreja Ocidental, né? É um outro, então, a mulher, não sei por que a Igreja virou 100% masculina, 150%, né? por cento masculina, etc. Então, há uma coisa terrível, foi que se sacralizou, né, o egocentrismo sob a forma de eclesiocentrismo. Né?
E, por outro lado, se sacralizou, por exemplo, o poder absoluto, fazendo dele um poder divino. Então, aí há uma questão radical na igreja hoje, que não é isso ou aquilo, tá, coisa a consertar, nem mesmo coisa importante que nós já conseguimos, a participação dos leigos é bastante avançada, graças a Deus, a participação na liturgia, isso é coisa importante, mas a graça, o carisma dos carismas que o Espírito Santo fez ao Vaticano II é de chegar e ter um olhar sobre Deus. Não é apenas um olhar teológico, é um olhar teologal desse Deus que é o amor universal. E esse amor universal, então, deve ser recebido no mistério da igreja, que comunga esse amor e passa, então, a ser uma ação de graça ao amor, né? De ser, então, uma igreja louvor. Foi muito bem que a primeira constituição da igreja, feita com pouco de pressa, né? Tenha sido a liturgia. A primeira coisa, a igreja é o culto em espírito e verdade. É o culto, não um culto numa liturgia separada da vida. A primeira liturgia é a vida do povo de Deus, né? Consagrada na morte e na ressurreição e pelo dom do Espírito, de modo que tudo que nós fazemos é culto, né? Verdadeiro ao Deus verdadeiro. E a liturgia é a fonte para manter a vida na verdade desse culto perfeito a Deus. Então, primeiramente, a igreja encontra Deus, amor, né? E num primeiro momento ela é ação de graças, ela é louvor, né? E é uma coisa que falta muito na humanidade de hoje. Talvez o sentimento mais corrente seja justamente o ressentimento, né? De chegar e ver o outro é um inferno, né? Já foi dito, mal dito, mas já foi dito, né, por Jean Paul Sartre. E então há aí um dado importante. A primeira coisa é da igreja ser o evangelho vivo, a alegria de Deus levada à humanidade, né? Que experimenta, gente, aquela coisa da orfandade total, né? A orfandade, Cristo disse: eu não deixo vocês órfãos, não. Eu vou dar a vocês um espírito de filiação. Pois bem, então a igreja, primeiramente, é essa felicidade, essa alegria, essa ação de graças. Bem-aventurados, primeira pregação de Cristo, né? A igreja, então, leva essa mensagem, né, fazendo identificar santidade e felicidade, fazendo, então, com que a plena realização de nós mesmos seja o total esvaziamento de nós mesmos, de tudo aquilo que é apego, né, ao meu ego, né, para encontrar o outro no amor. Então aí a igreja passa, né, ou pelo menos ela é convidada a passar, a ver tudo à luz desse olhar de amor, né, à luz desse amor de Deus, né? E então, se a gente diz à igreja: olha, o que você até hoje disse que era um protestante? Não, um protestante é um que não é católico, primeira malícia terrível, né? E depois é um adversário, né? Mas a gente vai fazer tudo para converter esses protestantes, né? Se possível. O concílio diz: não, olha, mas não, né? Se você está vendo esse protestante, ele é um dom de Deus, né? Uma criatura de Deus, alguém que tem fome e sede de Deus, como você deve ter, né? Alguém, então, que tem já uma relação com Cristo, uma relação de intimidade,
Então, se você é a verdadeira igreja, você vai reconhecer os efeitos de Deus amor em toda parte. Naquele que você chamou herege, naquele que você chamou mal, perseguidor, etc. Então, gente, o concílio é uma revirada da história da igreja. É uma releitura total, né, da história da igreja. Porque a igreja, muitas vezes, ela assim, eu sou a igreja única e verdadeira, e o resto é o errado. A ponto de chegar a interpretar no sentido mais estrito que fora da igreja não há salvação, todos os mais, né, vão para a condenação eterna. Pois bem, então o importante do Vaticano II é que a partir desse olhar sobre Deus amor, um novo olhar sobre tudo e sobre todos. Então, aí há uma perspectiva interessante, é que há aqueles que a gente olhava porque não tem, são sem alguma coisa, sem conhece, né? Bem, então aí o olhar do amor faz com que você veja essa pessoa com esse um sim, né, de um ser que vem de Deus. Ela é então toda vinda de Deus, indo para Deus, e a igreja tem a missão de ajudar a essa pessoa a ser primeiro mais ela mesma nas suas qualidades, a se realizar na sua identidade, a se realizar no seu destino. E então, nesse caso, é que ela vai dizer, aí nós vamos nos encontrar ecumenicamente. Haverá um encontro, porque não adianta. Se ele tem um lado negativo, nós temos, nós nos unirmos na imperfeição, nós nos unirmos no conchavo, no convênio, todos são os superiores das igrejas que fazem isso nada. Porque a marcha ecumênica, que a igreja aceita como sendo um impulso do Espírito Santo, que primeiro tocou os protestantes antes de nos despertar a nós católicos, então que essa marcha todos nós somos chamados para Deus, todos somos chamados à santidade. Então seria interessante a gente percorrer todo o concílio e se perguntar assim, como o concílio vê as outras religiões, como é que ele vê a atividade missionária da igreja. Creio que esse último exemplo é bastante esclarecedor. O concílio diz, a igreja vai sabendo que o Espírito Santo já está trabalhando na pessoa a que a igreja vai se dirigir. A igreja não precede o Espírito Santo. Ela vai ver se reconhece e ajuda essa pessoa a ser aquilo, que é uma palavra que eu gosto demais, do quarto evangelho, a ser teodidatas, a ser aprendiz imediato e direto de Deus. Então vocês veem assim, como é que eu vejo o futuro da igreja no momento, esse futuro de esperança, como sendo então um Papa que tem a experiência de tudo que se fez, limitando o concílio, pegando um aspecto e deixando o outro, porque não há o amor universal inspirando a igreja. E então, nesse caso, eu tive a ocasião, gente, de assistir à preparação do concílio, à realização do concílio, e começar a ensinar Vaticano II em janeiro de 66. Não havia ainda um mês, né, do concílio, e eu já estava ensinando o concílio com os próprios documentos espalhados, né, que ainda não estavam publicados ainda, né, para o conjunto, né, dos leitores. Pois bem, então a gente vê assim que houve um olhar estreito, vindo de um coração também mesquinho, né, que fez com que
muita gente na igreja, e às vezes os mais qualificados, de tal maneira que eu, com relação, por exemplo, aos pontífices, eu sou um pouquinho assim difícil de elogiar, né? Porque há muita coisa boa. O Bento XVI fez muita coisa boa, João Paulo II muita coisa boa, mas para mim eles não fizeram o essencial, que era prolongar a revolução de Deus, que é de se revelar ainda uma vez a igreja, né, a Constituição sobre a revelação do Verbo, né, Deus se revela, depois vem verdades, que nós temos, mas a verdade viva é Deus, nós nos encontrando com Ele diretamente, né? E, pois bem, então esta verdade, a meu ver, né, foi impedida. Por quê? Porque a gente só chega à verdade sendo limpo pela verdade, né? E na medida em que a gente tem todas as estreitezas, você vai falar Deus, amor universal, mas na hora que você chega e vê, né, que alguém é, como você diz aí, o pronome de Deus, né, o único que está no lugar de Deus aí na nossa frente, ele naturalmente não é ostensivamente, né, a imagem de Deus. Nós sabemos, quando olhamos com o olhar da fé, né, a sua realidade profunda. E talvez a gente falando com ele, olha, você é chamado à santidade, espera aí, eu sou sério, né? Então aí é interessante, não é, que há uma dificuldade enorme. Por isso, quando nós falamos aqui no nosso livro, etc., o que vai acontecer, etc., tal. Primeiro, essa pergunta é ruim. Quando os apóstolos perguntavam a Jesus, como é que vai acontecer? Quando é que vai ter? Isso não é com vocês, não. Isso é lá em cima. O que vocês têm é o seguinte, é pegar a responsabilidade como dinamismo da esperança. Né? Bem. Tá ótimo, obrigado. Então, aí, há uma primeira coisa que eu acho importante, e que até eu insistiria mais do que você falou ali, nós não estamos só num tempo de reflexão. Nós estamos num tempo agora, né, de retomar a militância, né, ao mais intensa possível, né, chegando perto mesmo de 100%. Né. Agora é isso. Por que, gente? Reflexão sem compromisso, sem ação, sem a gente se dar, não revela a verdade verdadeira. Revela o que se diz da verdade. Mas a verdade que é a realidade profunda, né, de Deus e de nós entrando em contato com Ele, a gente só pode ser. Quem, o Evangelho insiste bem, quem não é da verdade não entende nada da minha voz, não crê em mim nem nada, né? Quem não é de Deus, diz Jesus, não pode crer em mim. Então há sim, né, esse plano, que é o plano de buscar a verdade com todo o nosso ser, nos dando a verdade que nós já conhecemos, e estamos numa oferta da verdade que ainda não vemos, né? Esta é então a verdadeira fé, né, e cujo dinamismo é a esperança, né, nos levando então de um lado a unir nossas mãos e para falar com Deus, e por outro lado estendendo a nossa mão à ação, calejando as nossas mãos, né, para sermos de fato parecidos, né, com aquele trabalhador de Nazaré. Então, nesse sentido, gente, eu acho que o que nós estamos querendo aqui, e agradecemos enormemente a ajuda, a colaboração qualificada, né, das irmãs paulinas. Eu sempre digo, né, que eu gosto muito delas porque elas realizam toda aquela coragem, aquele vigor de Paulo no feminino, né, de modo que elas tornam a mensagem paulina muito amável, né, muito risonha, né, são um belo rosto mesmo, né, do paulinismo. Pois bem, então nós agradecemos porque
o necessário agora e de que depende, né, todo o êxito, né, todos os sonhos do Papa atual, tudo isso está dependendo da Igreja, né? E é interessante até que o Papa não pode fazer, né? Quem pode fazer é a Igreja de Deus, é o povo de Deus, né? Então, nesse sentido, nós temos que batalhar agora, né, para fazer com que haja um despertar das consciências, primeiramente. E, em segundo lugar, que haja, então, uma militância crescente. E eu vou terminar dizendo assim, a primeira coisa para mim é que haja algumas pessoas que tenham esse puro amor, o amor gratuito, o amor, então, de procurar o bem comum da sociedade, procurar o bem comum da Igreja, da maneira totalmente desinteressada. Se não houver ninguém para isso, não há nada. Nada acontece, né? Nós continuamos aí simplesmente nesse utilitarismo que estão vivendo por aí e tal coisa. Bem, então a primeira coisa é o seguinte, essa gota, né, que começa a estar todo o oceano aí, é o amor gratuito. Eu quero dizer que nós somos feitos pela graça. Deus nos ama gratuitamente, etc. Ora, então, qualquer movimento, um partido, por exemplo, se não tem mais entre aqueles fundadores, uma pequena elite que seja, do amor desinteressado desse país, e que só a gente pensando como é que vai ser a eleição em 2014, com quanto tempo de televisão que nós vamos ter, etc. Se nós, então, chegamos a isso, esse partido zerou, acabou. E eu me pergunto se todos os partidos do Brasil não chegaram a isso. Bem, então, na Igreja, é a mesma coisa. Se nós temos alguém, né, numa comunidade de base, que constitua esse primeiro núcleozinho, e que ele consegue, então, fazer uma equipe, então começa a viver uma comunidade de base, né? Começa a viver a Igreja na sua pura verdade, né? Agora, na medida em que, né, a gente for cedendo, pode cair na pior forma de egoísmo, que é o egoísmo religioso. Então, a primeira coisa, no começo, antes de tudo, está o amor gratuito, desinteressado, para nós realizarmos a reforma da Igreja. Segundo lugar, então nós temos que chegar e dizer, olha, hoje o mundo é muito racional, o mundo é um feixe, uma rede, né, de sistemas muito bem pensada de ponta a ponta, né? É tudo muito bem feito, né, para que haja então o imperialismo perfeito, né, do mercado, do dinheiro, sob todas as suas formas. Então nós temos que chegar a amar com toda a inteligência. Amarás com todas as tuas forças, quer colocar a inteligência para saber qual é o caminho que nós vamos seguir. Ninguém sabe, né, quais são os caminhos que nós temos imediatamente a seguir, né? Nós temos que chegar, né, e ter esse desinteresse e essa capacidade, né, de chegar. Então, a terceira coisa que eu chamaria, primeiro, dentro da ação organizada, da ação apaixonada, né, chegamos a uma estratégia, a uma organização, prevendo por onde começar, né, porque isso abre caminho. Por onde começar a colegialidade? Né? Por onde começar, né, hoje um verdadeiro ecumenismo? Porque há umas pontas de ecumenismo bons aqui e ali, mas, meu Deus do céu, está muito pouco ainda, né? Então, nesse caso, há essa lucidez, né, para saber por onde começar, por onde continuar, e sabendo então que há um certo momento em que na própria ação, né, nós encontramos obstáculos, né, e essa marcha é a lucidez do amor se tornando esse discernimento, né, para que a Igreja possa caminhar. Então você falando aí, né, de
a respeito, né, da histórias, etc., né? É interessante, quando o padre Congar estava em Roma, no começo do concílio ele estava quase desanimando, porque a sabedoria da Cúria, no sentido do racional para impedir a abertura da igreja, era enorme. E ele, então, muito doente, com um bico de papagaio, que é uma coisa assim dolorosa em todas as junturas, sem nenhuma condução, sem nenhum táxi, nem coisa nenhuma, andando a pé em Roma. Então, para ele, ir de um lugar a outro era uma coisa. E então ele disse essa palavra maravilhosa para a gente: olha, je marche pour que l'Église avance. Eu estou caminhando para que a igreja possa avançar. Isso significava que todo aquele sofrimento dele, né, era então seu compromisso, né, para que a igreja pudesse progredir, pudesse encontrar o caminho. Isso aconteceu, e eu lhes digo sinceramente que para mim o Vaticano II é mais atual hoje do que há 50 anos. Atualmente não vou provar essa tese aqui, porque vocês, né, não querem passar a noite apenas escutando quem que talvez tenha um pouco de entusiasmo, né? Pois bem, muito obrigado.